Olá, meus queridos, professora Maria Augusta, passando aqui com uma dica para você que é estudante de direito, ou já advogado, ou que estuda para um concurso na área de direito, enfim. Quero falar um pouquinho nessa dica com você sobre pronúncia de algumas palavras, não é? Quantas vezes vemos um profissional extremamente capaz, competente, com domínio da sua área, do assunto sobre o qual está falando, está tratando oralmente, mas ele peca, né, ao pronunciar determinadas palavras. E eu digo que hoje o mercado é cada vez mais exigente e seletivo. Então, precisamos sim dominar a nossa área de atuação, claro, isso é exigência, é a primeira exigência, mas é preciso também que falemos corretamente, que nos expressemos com correção, não é? Porque muitas vezes o profissional escreve até muito bem, mas ao falar, e muitas vezes a exigência é que você exponha oralmente, defenda um ponto de vista oralmente, enfim, e ele peca, não é? Você peca ao pronunciar uma palavra. Quero falar especificamente nessa dica sobre alguns verbos, a pronúncia de alguns verbos. Veja, o correto é eu impugno. Não se diz impugno. Não, Augusta, não. Eu impugno. Eu propugno. Eu propugno. Eu me indigno com a situação. Não se diz eu me indigno. Não, eu me indigno com a situação. Eu propugno, eu impugno. Muito bem. Outros dois verbos muito importantes, aí na verdade não é nem questão de pronúncia, mas de flexão indevida. As pessoas falam eu reavejo, eu me precavejo. Veja bem, o verbo reaver e o verbo precaver são verbos defectivos. O que significa isso, Augusta? Significa que são verbos que não têm a conjugação completa, por isso defectivos, verbos com defeito. Então eu digo, no presente do indicativo, esses dois verbos só apresentam duas pessoas, o nós e o vós. Então dizemos nós reavemos, vós reaveis, nós nos precavemos, vós vos precaveis com seguro, mas eu, tu, ele e eles não apresentam a flexão do verbo no presente. Ué, e se eu precisar usar o eu, o tu, você vai usar um sinônimo, não é? Eu recupero, tu recuperas, eu me previno, tu te prevines, ou use uma construção, eu vou me precaver, eu estou me precavendo, eu vou reaver, eu estou reavendo a confiança do cliente, mas não diga eu reavejo. Então, são verbos defectivos. Muito cuidado com a flexão desses verbos. Por exemplo, se um advogado diz, meu cliente finalmente reaviu os bens que estavam confiscados. Erro de conjugação, o verbo não se flexiona assim, e meu cliente reaviu, não, meu cliente reouve. Meu cliente reouve finalmente os bens confiscados. Augusta, mas é muito feio dizer meu cliente reouve? Queridos, é uma questão de correção do uso da língua. Não é uma questão de feio ou bonito. Reaviu está errado. Ele não é derivado do verbo ver. Que pensemos, ele viu, ele reaviu os bens. Não, meu cliente reouve os bens. Então, muito cuidado com a pronúncia de algumas palavras, de alguns verbos e com a flexão de outros verbos. Por exemplo, o verbo aderir, inferir, inserir, eles têm conjugação completa, então eu digo eu adiro, meu cliente adere, meu cliente aderiu e eu adiro também à campanha que julgo séria. Eu adiro, eu infiro, eu afiro o peso da caixa que será despachada, eu afiro. Enfim, muito cuidado então com a flexão de alguns verbos para que você não cometa erros ao usá-los na língua escrita, claro, também, e na língua oral. Tá bom? Um beijo grande para você. Até a nossa próxima dica.